que eu perdi a salvação? Pastor, como saber se eu pequei, se eu cometi o pecado? A tentação é pecado? Muitas perguntas são feitas diariamente para mim no que diz respeito a isso. Então, eu resolvi explicar para vocês a respeito do pecado de uma maneira muito fácil. Eu vou, na verdade, usar 2 versículos que o apóstolo Tiago trouxe na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 14 e 15. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Olha, gente, tentação não é pecado, tá? Como é que eu sei disso? A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus foi tentado em tudo semelhante a nós, contudo sem pecado. Se ele foi tentado e nunca cometeu pecado, é porque a tentação em si não é pecado. Agora, o Martinho Lutero, ele dizia que você não pode impedir que um passarinho sente na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então a gente não pode ter uma resposta passiva para a tentação, senão ela vira um pecado, tá? Por exemplo, nós sabemos que José foi muito tentado pela mulher do Potifar, só que ele fugiu dela. Então, você vê claramente que ele teve uma ação proativa, tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre o processo que começa com a tentação e termina com a morte. Não é imediato, não é de uma vez, mas é um processo. E eu queria logo de cara contar para vocês, usar uma ilustração que é exatamente a metáfora que esse texto de Tiago 1, 14 e 15 usa. Imagine que você é um peixinho que está nadando lá no lago e de repente você vê uma minhoquinha dando sopa ali e você gosta muito de minhoca. E aí você vai e sem pensar, você é atraído por ela e abocanha a minhoca. Só que depois que você come a minhoca, você descobre que ela está cobrindo um anzol. E a hora que você engole aquela minhoca, vai junto para o teu estômago o anzol. E aí você fica preso. E no momento que você fica preso, o pescador tira você da água e você morre. É exatamente esta a metáfora que Tiago está usando lá no capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu vou mostrar para vocês, explicando as palavras gregas, o que significam. Então vamos lá. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então eu quero falar para vocês aí desse processo, que na verdade são 5 passos, que começa com a tentação e termina com a morte, tá bom? Primeiro passo é você ser tentado, e a Bíblia diz que você é tentado pela sua própria cobiça, Obviamente, eu sou uma pessoa que luta a vida inteira com peso. A vida inteira não, eu fui magro a vida inteira, mas depois dos 40 anos eu comecei a lutar com peso. A minha grande dificuldade é que, como durmo muito pouco, eu fico acordado à noite, aí dá fome. Às vezes eu janto 6, 7 horas da noite, a hora que é 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu tô com fome e eu sou tentado a comer de novo. Agora pergunte para mim, eu sou tentado para comer salada, alface, tomate? Não. Eu tenho vontade de comer pão, eu tenho vontade de comer pizza, eu tenho vontade de comer uma banana com leite condensado. Então, eu sou tentado, obviamente, por aquilo que eu gosto. Pode passar com um prato de salada, que eu sei que é maravilhoso, é muito importante, mas... Bom, primeiro que salada não vai engordar. Segundo que aquilo não me apetece. Quando eu estou de noite, a minha vontade que eu tenho é de comer carboidrato. Então, da mesma maneira, gente, cada um é tentado pela sua própria cobiça, O peixinho que gosta de minhoca, ele foi atraído para minhoca porque ele gosta de minhoca. Então, o pecado, ele sempre vai ser a consequência de uma tentação que o diabo vai colocar na tua vida
a partir de algo que você gosta muito, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem muita vontade de ficar rica, de ganhar dinheiro, e ela vê alguém que está ganhando dinheiro mais do que ela, ou que tem mais habilidade, ela vai ser tentada a ter inveja daquela pessoa. E a inveja é um pecado gravíssimo. Os pecados sexuais, a mesma coisa. Uma pessoa que é atraída por um tipo de pessoa, ela vai ser tentada por aquilo, né? O hétero vai ser atraído por pelo outro sexo e o homem vai ser atraído pelo mesmo sexo. Então, na verdade, a tentação, ela começa com a cobiça de cada um, tá? Então, é a ideia aqui do peixinho que gosta de minhoca. O segundo passo, a Bíblia diz que a cobiça atrai e seduz. É aquilo, primeiro você olha, você fala, uau, né? Que bacana. Porém, aquilo pode morrer nisso e não tem pecado. Agora, se você dá um segundo olhar, se você se permite, aquela cobiça que está dentro de você vai fazer você atrair, né? E ser seduzido. Agora, esta palavra no grego aqui, atrair, deleazo, é literalmente a figura do anzol sendo coberto pela isca. É isso. Então, na verdade, por isso que eu usei essa metáfora, a cobiça realmente vai fazer você ter vontade de chegar naquilo, no objeto da sua cobiça. Mas a palavra atrair, né, a tentação que atrai, é a isca que está cobrindo o anzol, tá? Então, é o peixe que vê a isca e é atraído por ela e vem com tudo. O que ele não sabe é que debaixo daquela isca está o anzol que vai prendê-lo. E é assim, gente, e a palavra ali, né, seduzir, no grego é epitomia. Epitomia fala de um desejo muito forte, incontrolável. Muito forte, geralmente está ligado à tentação sexual, mas não é só isso. Epitomia é um desejo forte, mas majoritariamente diz respeito a um desejo sexual. Então, você é atraído pela sua própria cobiça, quer dizer, a cobiça está dentro do homem, de todo ser humano, entendeu? Só que esse é o primeiro passo, a tentação. O segundo passo é aparecer o anzol coberto pela isca, não é isso? E nesse momento é que o peixe, ele vai ser seduzido por aquele desejo incontrolável que está dentro dele. Então, a tentação sempre vai ser uma coisa prazerosa. Ninguém vai ser tentado a comer pimenta, ou, sabe? Ou comer alface. Gente, eu estou com um desejo incontrolável de comer alface. Isso não aconteceu na minha vida nunca. Pode botar um prato de salada que eu posso até comer, porque eu sei que é necessário. Mas eu não vou morrer de vontade de comer uma salada, entendeu? Mas coloca uma pizza gostosa, quentinha, cheirando quando você está com fome, com vontade. Meu Deus do céu, entendeu? O terceiro passo do pecado, da tentação que gera o pecado, é você ficar preso no anzol, tá? Porque isso é importante que você entenda. O pecado sempre gera dependência. É o camarada que começou fumando uma maconha, achando que não tem nada, daqui a pouco ele está dependente daquilo. Daqui a pouco a maconha leva para a cocaína, daqui a pouco a cocaína leva para o crack, e o cara não se livra daquilo. Existem muitas pessoas que usam drogas, pessoas bem de vida, médicos, psicólogos, advogados, gente que a sociedade olha e pensa que está tudo bem, e são pessoas viciadas em drogas. Por quê? Porque começou de brincadeira, foi atraído por aquele prazer momentâneo e de repente descobre que está absolutamente preso. A mesma coisa acontece com os pecados sexuais. Existem pessoas que se entregam, né, aos diversos prazeres que têm, aí depois não consegue se livrar. Um dos principais pecados hoje no meio da igreja é a pornografia na internet. Tem muitos pastores que estão presos a isso. Existem muitos homens casados que estão presos nisso. Então, gente, a verdade
é que o indivíduo começa com a cobiça dele, né? Depois Satanás vai lá e coloca o anzol coberto pela isca e a pessoa vai lá e come. Quando come o anzol, descobre que levou para o seu estômago mais do que a minhoquinha, levou também o anzol. Agora, o quarto passo nesse processo é quando o pecado nasce. É o que o apóstolo Tiago diz. Então a cobiça, depois de ter concebido, dá luz ao pecado. E aqui literalmente ele está usando a figura, né, de alguém que é concebido por alguma coisa e tem um momento que nasce. Então, no momento que o peixinho vai lá e comeu o anzol e ficou preso por ele, aí ele dá a luz ao pecado. Foi consumado, dá a luz ao pecado. E é isso, gente. O pecado é alguma coisa que o diabo coloca na sua vida para te separar de Deus. A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas a Bíblia também diz que se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O propósito do diabo ao te tentar é te levar ao pecado, porque ele sabe que o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, vai te levar à morte. E o último passo no processo, né, é que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. A morte primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Foi assim que começou com Adão. Então saiba de uma coisa: a obediência à palavra de Deus é sempre vida e ceder ao pecado é sempre morte. Então, quando a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte, é porque os caminhos que parecem direitos, mas são caminhos contrários à vontade de Deus, são caminhos pecaminosos, e o fim disso é sempre a morte. É importante que você entenda que o pecado não vale a pena, não dá para negociar com o pecado. Só tem um jeito de lidar com o pecado, é confessar o pecado, pedir misericórdia a Deus, pedir graça para Deus para vencer. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu entrei por esse caminho, agora estou preso. É um indivíduo que está na droga e ele vai procurar uma clínica ou então vai procurar algum grupo de apoio onde ele possa compartilhar, falar das suas mazelas, até que chega um momento que ele resiste, ele vai vencer. Você pode vencer o pecado. Primeiro porque Deus, ele sempre estará lá para te ajudar. Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de compreender as nossas tentações, porque ele foi tentado em tudo. E hoje ele está no trono da graça, no qual, né, do qual nós podemos nos aproximar para encontrarmos, né, no tempo oportuno essa graça, né, esse escape, esse favor. Então é muito importante você entender. 5 são os passos que geram o pecado. Primeiro, a tentação. E a tentação, ela sempre será colocada pelo diabo segundo a sua própria cobiça. Segundo, a cobiça vai atrair. E esta atração é o anzolzinho coberto com a isca, com a minhoca, né? Deleaz, o verbo aqui. O terceiro passo é o passo em que você descobre que está preso. Né? É aquele... Eu conheço uma pessoa que falou comigo certa vez que ele caiu em pecado, ele não imaginou que aquilo não teria problema, mas ele ficou absolutamente preso àquela mulher, mesmo ele sendo casado. E aí ele lutou muito para conseguir vencer, e acabou vencendo, mas ele falou para mim: puxa vida, pastor, se eu soubesse que seria tão difícil abandonar, tive que cortar na carne. É isso, porque prende. É como aquele indivíduo que quando fica drogado, mesmo que ele tem 3, 4, 5 anos que ele está limpo, às vezes ele tem os flashbacks, né? Ele lembra da sensação. Às vezes ele passa no lugar onde ele usou a droga, ele tem aquela vontade incontrolável. Gente, não vale a pena, foge do pecado, porque ele é um anzol que vai prender você. Mas Deus ainda é um Deus de graça e misericórdia
ele tem graça para você e Jesus morreu pelos nossos pecados. O quarto passo, portanto, é quando o pecado nasce, né? Ele foi concebido e dá luz ao pecado, e aí ele nasce. E uma vez que o pecado nasce, uma vez que ele é concretizado, ele gera morte, tanto espiritual quanto morte física. Lembrando que na Bíblia o conceito de morte não é a cessação da existência, mas é a separação de Deus. Então, a morte física é a separação do corpo da alma, mas a morte espiritual é a separação da alma do homem do Espírito de Deus, ou do Espírito do homem do Espírito de Deus. Então, meu querido, eu quero dizer para você que é importante você conhecer o processo, foge do pecado, não enfrenta, né? Eu sempre que vou fazer regime, eu falo, Lilian, tira tudo aqui, eu não quero que tenha pão aqui à noite, eu não quero que tenha doce aqui, eu quero, sabe, estar num ambiente onde eu não sou tentado o tempo todo, né? Ainda estou nessa luta e eu creio que vou vencer, eu vou conseguir emagrecer, e eu sei que Deus também tem vitória para você, não importa qual seja a área de tentação. De um lado tem um tentador, mas do outro lado tem um intercessor, o Salvador, aquele que morreu por mim e por você, para pagar o preço dos nossos pecados. E se o pecado gera morte, Jesus Cristo nos deu vida e vida eterna. Eu espero que você tenha sido impactado por esse vídeo e queria inclusive pedir que você comentasse, curtisse, compartilhasse nos grupos de WhatsApp da família, né? De onde quer que você possa ter grupos de WhatsApp, e sobretudo, se ainda não se inscreveu no meu canal, que possa fazê-lo, porque dessa maneira você sempre vai ajudar que essa mensagem de Deus chegue à vida das pessoas que estão necessitando. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Uma dúvida comum sobre a minha Masterclass, os códigos da Bíblia, é se esse evento é para todo mundo ou apenas para teólogos e estudiosos. Gente querida, ter profundidade, intimidade e paixão pela palavra deve ser uma busca constante de todo aquele que ama Jesus. Por isso, a Masterclass, os códigos da Bíblia, é para todo mundo. A palavra é viva, então independentemente se você é um iniciante na fé ou se já leu a Bíblia dezenas de vezes, eu tenho certeza que será grandemente abençoado. Eu irei compartilhar parte daquilo que o Senhor me revelou ao longo dos últimos 40 anos de estudo, onde eu pude estudar a Bíblia de diversas maneiras e diferentes idiomas, inclusive no hebraico original. Não perca, depois desse dia, sua visão bíblica não será mais a mesma.